Rapaziada, a bancada do Seleção debate sobre o início de temporada de cada clube. Quem decepcionou, quem tá empolgando. E a Ana Thaís Matos, mais uma vez, fala besteira, joga merda no ventilador. Se liga só o que ela falou do começo de temporada do Flamengo. Se liga só. Provocação, chame do que quiser. Nossa equipe, os editores do programa, olharam para alguns times da Série A e colocamos eles em prateleiras. O que é que tá empolgando nessa reta final de pré-temporada, porque é assim que a gente encara os estaduais? A gente só colocou o Flamengo como time capaz de empolgar até o momento. Quem tá animando? Galo, Bahia, Corinthians, Inter, Santos, Vitória, não sabe o que é perder um jogo desde a derrota pro Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado. Sufoco! Fluminense e Palmeiras avançaram de fase nos estaduais, mas no sufoco, hein? Até o finzinho, no sufoco. Quem é que tá ligando o sinal de alerta no começo de temporada? Fortaleza, Grêmio, São Paulo, Vasco. Mas o Vasco não classificou? Classificou, mas a gente colocou como alerta. Quem são as grandes decepções até aqui em 2025? Colocamos Botafogo e Cruzeiro. Essa aqui é a opinião dos editores do Seleção, no qual me incluo, e a gente vai colocar a nossa opinião aqui para os debatedores e chegar ao consenso ou à opinião de cada um deles sobre as prateleiras aqui. Beleza, maestro? Tudo bem, André, Lino, pessoal que está com a gente. Vamos printar e depois vamos ver o que a gente vai falar aqui depois. Tem problema. Desde que a gente defenda bem nosso ponto de vista. Não, eu acho que está cedo ainda, né? Mas, por exemplo, o caso do Flamengo empolga por quê? Porque terminou um ano, vamos dizer, com ótimas atuações, com o título da Copa do Brasil. E eu acho que o mais importante que aconteceu foi exatamente a questão do planejamento, entendeu? Que o Felipe fez juntamente com a comissão técnica e diretoria, que o Flamengo abriu mão dos primeiros jogos para jogar com a garotada e alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? De certa forma, muita gente achou, não deveria, tal, mas a gente está vendo que hoje, com a rodagem de todo o elenco, a gente vê qualquer time, né, que o Felipe escolha para jogar, eles têm correspondido na parte técnica, na parte física e principalmente na parte tática, que com a implantação de algumas coisas que ele não conseguiu no ano passado porque estava recém-promovido, né? E hoje a gente vê que a equipe realmente tem todas as condições para o torcedor ficar empolgado. Se vai acontecer, é uma outra história. Lembrando o seguinte, que o Botafogo, ano passado, nesse mesmo período, estava numa situação bastante complicada. E terminou o ano com 2 títulos históricos para o seu currículo, né? Mas isso foi uma situação fora da curva, não é uma coisa que vai acontecer em todo o tempo. E acho que o grande problema é exatamente a falta de treinador. E a falta de treinador se reflete até no comportamento de alguns jogadores, que é o caso do Barbosa. Se tivesse um treinador, não vou dizer nem do Arthur Jorge que foi embora, mas um treinador de pulso firme ali, duvido que algumas coisas que aconteceram nesses dois últimos jogos, que inclusive podem, né, complicar toda a trajetória dele, né? Principalmente no ano passado também, onde ele foi uma das referências do Botafogo. Se você tem um treinador capaz que vai ali e bate na mesa, duvido que aconteceria. Aconteceu porque, infelizmente, quem está no comando agora e não tem culpa nenhuma disso, quer dizer, não tem a bagagem, as costas largas para chegar e fazer uma cobrança. E está pagando exatamente por isso. O 9º lugar, né, em 12 clubes no Campeonato Carioca, por mais que esteja jogando com time sub-20, não é de acordo com aquilo que o Botafogo fez no ano passado. Tô 100% contigo, maestro. Assina embaixo dos seus comentários aqui. Tudo bem, Ana Thaís Matos? Bem-vinda à Seleção. Tudo bem, Zeke, maestro, Lino. É legal olhar essa tabela, né, ou essas prateleiras aí desse começo de temporada, porque quem tá com o sinal de alerta ligado, decepção, sufoco, já pode corrigir a rota, né? Ou já pode realinhar os chakras aí do time, que eu acho que é isso que tá fazendo falta. E é pra isso que serve mesmo essa pré-temporada maluca que a gente tá vivendo, né? Inédita no futebol brasileiro, teve time aí que saiu do país, teve time que treinou no frio, teve time que começou jogando com sub-20, teve time que antecipou, né, a chegada dos principais, começou já a dar mais rodagem para o time principal. E eu acho que o mais importante nesse momento, Rizek, é que a análise seja um pouco mais fria desses clubes, né? Eu acho que até os times que estão animando o torcedor
tanto para os que estão passando por sufoco, como é o caso do Palmeiras, o caso do Fluminense. Acho que vale uma análise mais fria e menos resultadista, porque tem resultados desse começo de temporada que ele diz mais sobre o começo de temporada do que sobre o time. Em algumas situações, né? Tá não sei quantos jogos com invencibilidade, ou não tá tão bem, foi lá e conseguiu uma classificação na última rodada, mas tá jogando bem, tá rendendo. O Palmeiras, o Abel tá deixando muito claro que ele quer mais reforços, que ele quer deixar o time mais competitivo agora com... Escuta bem, ela já deu uma cutucada aí, mas agora ela vai sair pela tangente. Olha só. De um outro perfil, o Botafogo não me surpreende, porque pela falta de planejamento que teve desde a virada, né, da saída do Arthur Jorge até aqui, não tem se mostrado para fazer nada diferente disso, diferentemente do Cruzeiro, que foi ao mercado, trocou de técnico, teve 3 técnicos em um mês, está tentando organizar a casa. O momento é esse, né? Eu acho que até para os times que empolgam, né, como é o caso do Flamengo, se a gente comparar com o início da temporada passada, empolgava da mesma forma. Estava invicto com o Tite, não sofria gols, a gente sentava aqui para falar, olha, o Tite está organizando defensivamente o Flamengo, e depois, no final do ano, a gente viu o que deu. O diferente do Flamengo do ano passado para o desse ano é o trabalho do Felipe Luiz, que chama muito a atenção, que eu acho que é um treinador que a gente vai falar muito bem dele pelos próximos muitos anos, quero acreditar nisso. Eu acho que a empolgação diz muito sobre o trabalho do treinador, e o que é uma grande novidade, né? Porque bons jogadores nós sempre tivemos aqui no futebol brasileiro dentro da nossa realidade. Mas para peneirar bons treinadores a gente estava sofrendo, e ele surge como uma grande novidade, uma novidade positiva aí do nosso futebol. Aí uma diferença em relação ao Flamengo do ano passado é que o ano passado o Flamengo rodou muito pouco o elenco no estadual. Aliás, praticamente não rodou. O Flamengo jogou com o Pedro fez 15 jogos de estadual, a Rascaeta fez 14. E tô citando jogadores que em algum momento na temporada abriram o bico, juntando o calendário de seleção de clubes. E esse ano o Felipe claramente... Um planejamento. Tá avisando, inclusive, que não vai desgastar o elenco mais que o necessário. Eu acho que essa é a grande diferença, é a performance, né? Como está fazendo o time. Essa é a grande diferença em relação ao ano passado, que você podia ganhar, você podia fazer o que fizesse, mas como desempenho de verdade, e não é o desempenho de 11 titulares, é o desempenho de todo o elenco, né? E isso eu acho que tá fazendo a diferença nesse momento. E assim, acho que deu pouco tempo dos times como um todo se transformarem radicalmente em relação ao ano passado. Então o Flamengo já traz a empolgação do fim do ano passado com o Felipe Luiz para esse ano, seguiu a empolgação. O Corinthians, eu vou até levantar, porque eu acho que houve uma rara aprovação dos comentaristas às ideias hoje dos editores. Até agora, nem a Ana, nem o Maestro cornetaram. Rapaziada, você viu aí ela falando, né? Olha, o Flamengo tá empolgando, mas vale ressaltar que o ano passado também foi da mesma forma. E a gente viu no que deu. Palavras de Ana Thaís Matos. É muito antes essa Ana Thaís, hein? Rapaz! Mesmo o Flamengo empolgando, nem uma empolgação barata não. Uma empolgação que tem base nessa empolgação. O Felipe Luiz tá tirando tudo dos jogadores, ou quase tudo. Eu acredito ainda que esses jogadores, o elenco do Flamengo pode ainda dar muito ainda. Estamos no começo da temporada. E agora ela vem falando aí, eu acho que isso aí é olho gordo e inveja. E você, deixa aqui no comentário, deixa aquele like, fortalece, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e eu fico por aqui, até a próxima, valeu!